Bom dia, queridos, mais uma vez juntos nesse compartilhar dos Salmos. E hoje, meu nome é Luiz, sou da Igreja Vida Nova, no Jaguaré, e hoje é o Salmo 39. São 13 versículos e eu queria lê-los antes de poder falar sobre ele. Diz assim: Eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo. Calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Incendeu-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua, disse: Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, e o tempo da minha vida é como nada diante de mim. Na verdade, todo homem, que mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem o anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabe quem os levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio do louco. Emudeci, não abra minha boca, porquanto Tu o fizeste. Tira de sobre mim a Tua praga, estou desfalecido pelo golpe da Tua mão. Se com repreensões castiga alguém por causa da iniquidade, logo destrói como traça a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, inclina os teus ouvidos no meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou como para contigo como um estranho e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que torne alento, antes que me vá e não seja mais. De novo, uma situação difícil que Davi está passando, uma enfermidade, certamente, mas qual é a reação do salmista diante da sua tragédia, diante da sua inquietação pelo aquilo que ele está passando, sofrendo? E a primeira preocupação que ele tem é com a boca. Ele diz assim: guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. E parece que a gente gosta de falar demais quando a gente está passando por situações difíceis. É muito interessante porque a palavra na língua hebraica é dabar e enfermidade é debir. Só trocam as vogais. E você sabe que não existe vogal na língua hebraica, então são as mesmas consoantes, tanto para falar quanto para enfermidade. E se você coloca, dependendo, mudando algumas vogais e colocando um prefixo na língua, você encontra a palavra deserto. Isso é. E se você pensar bem no que aconteceu lá no deserto, vocês vão perceber, lá com os israelitas, quando Moisés saía com eles do Egito para a Terra Prometida, o deserto se tornou mais duro e mais difícil e mais longo por causa das palavras das pessoas. Elas falavam, reclamavam, murmuravam e o deserto foi se aprofundando. Tem um livro aí muito interessante, Eu e a Minha Boca Grande, porque a gente sofre por causa da boca. E eu queria colocar isso, né? O tamanho do deserto, do meu deserto, vai depender do tamanho da minha boca ou das minhas palavras, do quanto eu digo, do quanto eu falo, do quanto eu reclamo, do quanto eu murmuro, do quanto eu distrato e esperneio com as pessoas. E ele fala isso, olha, eu estava com aquelas pessoas, mas eu preferi falar com a minha língua para com Deus e não para com as pessoas, porque lamentavelmente nós despejamos sobre a vida dos outros as nossas inquietudes e não falamos com Deus a respeito delas. Nós reclamamos, e lá no Novo Testamento diz assim: não dá para sair da mesma fonte água doce e água amarga. Não funciona, as coisas não funcionam assim. E ele está dizendo isso: olha que meus lábios, eu prefiro ficar mudo e quando falar com Deus, do que falar com pessoas que não vão me ajudar ou não vão me acrescentar muitas coisas. Então, nesse tempo que você está passando por muitas provações,
Possivelmente seu comércio foi fechado, ou você perdeu seu emprego, ou você está com a sua despensa vazia. A nossa tendência é falar, praguejar, falar aquilo que não convém. Eu quero convidar você a tomar cuidado com isso. Como o salmista fala, ele diz assim: ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, pois sou para contigo como um estranho. Eu estou me sentindo distante de você. E talvez seja esse o problema maior de Davi, não é tanto aquilo que ele sofre, mas aquilo que ele se sente distante de Deus. É o mesmo sentimento que houve com Jesus quando ele foi para a cruz. Eu acredito que as dores dos nossos pecados eram muito grandes, terríveis, quando ele foi do Getsemane para a cruz. Mas eu acredito que a dor maior que Jesus sentiu foi o distanciamento de Deus naquele momento, porque ele precisava estar sozinho. E ele grita isso na cruz: Senhor, por que me desamparaste? Em outras palavras, por que você me deixou sozinho? Isso é o que mais dói o coração de Davi e dói o coração de Jesus. Não permita que isso aconteça por causa dos seus lábios, por causa da sua boca. Como diz assim, emudeça. E converse com Deus nesse tempo. Que o Senhor te fortaleça e te abençoe nesses dias, no nome de Jesus.